que fazer desse corpo e que não sabe como produzir, que não sabe como criar, como não tem capacidade. O Senhor nos criou e nos deu capacidade. Amém. Nós estamos aptos a alguma coisa. Amém. Não estamos simplesmente perambulando, estamos aptos a alguma coisa. E no início desse texto, muito importante é quando chegamos a esse ponto aqui. Pois será que um homem que ausentou-se do seu país chamou seus servos e lhes confiou os seus bens? Deus confiou a nós os seus bens. O Senhor deixou algo para que nós venhamos trabalhar. O Senhor deixou algo para que venhamos criar. O Senhor deixou algo para que nós venhamos produzir. Então Ele nos deu capacidade. Não é simplesmente um corpo, uma saúde, uma vida que não tem sentido. Não, Ele nos deu essa capacidade. Capacidade para quê? Dentro daquilo que você tem se aperfeiçoado, dentro daquilo que você tem aprendido, dentro daquilo que o Senhor colocou na sua vida, nós vamos produzir. Porque esse Senhor um dia vai vir requerer. Amém, irmãos? Vai vir requerer daquilo que Ele te deu. Ele vai vir requerer daquilo que Ele me deu. Nós podemos achar, não, essa aqui é uma parábola que Jesus contou naquele tempo, mas deixando claro para nós. A igreja tem talento. A igreja de Deus é uma igreja que tem capacidade. A igreja de Deus é uma igreja apta. A igreja de Deus é uma igreja inteligente. A igreja de Deus é uma igreja sábia. A igreja de Deus é uma igreja poderosa. É uma igreja realmente instruída. É uma igreja direcionada pelo poder do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo esse que te dá capacidade. E é muito triste quando o Senhor olha para nós e não vê produtividade na nossa vida. O Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos preparou o melhor, tem nos entregue o melhor e nós não conseguimos produzir. Quando falamos de multiplicação, quando falamos de todas as multiplicações que foi citada nessa campanha, de todas as mensagens dadas nessa campanha, nós vemos que pessoas de um nada que antes não era possível, mas que havia uma capacidade maior, a fé. Amém. Uma capacidade maior, fé é dom. Se é dom, capacidade, é talento. E essa fé já foi entregue à tua vida. Amém. Então o que nós estamos fazendo com essa fé? O que nós estamos fazendo com este dom? O que nós estamos fazendo com essa capacidade espiritual que tem poder para remover uma montanha da sua frente para trás de você, que tem poder para colocar as muralhas na terra, que tem poder, não só que o mar abriu naquele tempo, se abre hoje para a tua vida, que tem poder para lançar a palavra que cura, que tem poder para lançar a semente e produzir em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem nos capacitado. E nós muitas vezes nos encontramos de acordo a essa palavra. A palavra aqui está dizendo, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. O Senhor jamais vai requerer algo de nós da onde nós não venhamos estar capazes. Da onde nós não tenhamos o dom, da onde nós não tenhamos como resolver, ou como criar, ou como produzir. Nós falamos assim, eu não tenho condição de fazer isso, não temos condição de tomar isso, não temos condição de resolver aquilo, porque na verdade, irmãos, quando você usa do teu dom, quando você usa do talento, quando você usa daquilo que foi te dado, aquilo que chegou à tua mão não vai ficar na mesma porção, porque esse Deus de multiplicação, esse Deus de abundância, esse Deus criativo vai te impulsionar a produzir, vai te impulsionar a ter mais, vai te impulsionar a chegar a lugar maior, vai te impulsionar a você dar um passo maior, vai te impulsionar a adquirir o que então você não poderia. Primeiro, irmãos, temos que estar dispostos. Qual foi a palavra de Deus dada
a Josué: dispõe-te E tem bom ânimo. e tem bom ânimo. O que adianta nos ter dom, talento, capacidade se você não tem ânimo? E muitas vezes é assim. Se tem talento, se tem dom, mas não tem ânimo para fazer nada. E Deus vai vir requerer de você. Deus vai vir requerer de mim. O que estou fazendo com o talento que Ele me deu? O que estou fazendo com o dom que Ele me deu? Ah, não, hoje não. Esse dom hoje não dá. Não, isso daqui eu faço depois. Não, isso daqui eu faço outra hora. Não, eu já nem lembro mais. Porque a um deu 5, a um Ele deu 2 e a outra Ele deu 1, conforme a sua capacidade. E o que nós temos feito? Quem sabe de um? Quem sabe? Todos nós aqui temos apenas um. Mas um com poder de multiplicação. Um com poder de avanço. Um com poder de conquista. Um com poder de ter mais. Ou temos feito como fez o terceiro homem, o terceiro servo. O que ele fez? Porque a palavra, ela relata que o primeiro, ele saiu de imediato. Assim que recebeu os 5 talentos, ele já saiu a negociar. Ele já saiu a produzir. Ele já saiu para criar mais. Nós não entramos numa empresa, num trabalho, da onde é você treinado, você é instruído, você é direcionado, e daí você chega no teu setor de trabalho, cruza os braços, com medo de ligar aquela máquina, com medo de enfrentar os colegas de trabalho, com medo de palavras, com medo de críticas. Não! Você sabe que tem condição para trabalhar, você sabe que está apto para aquele trabalho e você tem que produzir naquela empresa. E quem contratou está esperando a tua produtividade. Não é diferente no reino de Deus, irmãos. O Senhor nos chamou e nos capacitou. Nos chamou e nos capacitou. E quando nós estamos desprendidos pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, quando já não há e não existe mais em nós um espírito de medo, um espírito de receio, um espírito fraco, quando essas malignidades não têm mais poder sobre nós, nós avançamos. Nós avançamos, porque sabemos que o Senhor é conosco, que a sua palavra é presente, que essa palavra é viva, que essa direção do Espírito Santo vai te levar a tudo quanto o Senhor tem separado para a tua vida. Amém. Como que vai multiplicar os talentos? Se daquele que eu tenho nada eu faço. E quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer, não, porque, e a gente ouve tantas pessoas, porque tem talento disso, porque tem dom daquilo, porque tem não sei o quê, que tem não sei o quê. Está cheio de dons, cheio de revelação, e que participa de milhões de grupos na igreja e tantas coisas. E muitas vezes somente são palavras. Muitas vezes são palavras. Não existe uma prática. O Senhor está nos chamando, não que você está agendado com um turbilhão de coisas, mas que naquilo que você faça, o Espírito Santo resplandeça, o nome do Senhor sendo exaltado, a glória do Senhor sendo manifesta, o Senhor te trazendo cada dia mais, te levantando cada dia mais, te fortalecendo cada dia mais, te dando realmente graça cada dia mais. Vivemos dias em que o inimigo tem trabalhado na mente, neutralizando o poder de Deus que tem que ser avivado dentro de você. Por que esse terceiro homem não produziu? Porque tinha uma mente morta, uma mente parasita, uma mente anulada, tinha uma mente bloqueada, tomada de medo, a ponto que recebeu um talento. E esse talento ele enterrou. E quando veio o seu Senhor, ele disse, Senhor, eu sei que tu és este homem que colhe onde não semeou. Que tu és um homem severo. Que tu és um homem rigoroso. E eu fiquei com medo de perder esse talento, esse dom que era teu, então eu enterrei, está aqui de volta. E muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Temos tidos de Deus, mas eu vou guardar, eu vou prender, eu vou amarrar, eu vou segurar. E quando Deus vir, eu entrego a Ele de volta. E nós receberemos a palavra tão dura como recebeu esse homem, o terceiro servo. Porque foi dentro dessa palavra dito a ele, servo mau
e negligente. Jesus estava dizendo, servo maldito, servo desobediente, servo medroso. Às vezes temos medo de orar por alguém, temos medo de dar palavra para alguém, temos medo de testificar, temos medo de falar o que Cristo é na tua vida, na tua casa, na tua família, temos medo de abrir a boca e dizer, olha o que fez o meu Senhor. Temos medo. É mais fácil nós falarmos assim, não, aquele médico me curou, aquele dentista me curou, aquele advogado resolveu a minha causa, não sei mais quem fez isso por mim, não sei mais quem fez isso por mim, e não conseguimos abrir a nossa boca e dizer, olha o que fez o meu Senhor. E tem feito na tua vida, Amém. na tua casa, Amém. na tua família, porque assim, se assim não fosse, irmãos, as coisas seriam bem piores. Já teriam sido bem piores. E nós estamos seguros nessa palavra. No versículo seguinte. Versículo 20. Versículo 20. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me, quantos? 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Quantos talentos o Senhor tem dado a você? Só para nós pensarmos. Quantos talentos o Senhor tem dado a você? E o que nós temos feito dele? Será que chegamos na igreja com medo de dar um testemunho? Falamos que temos o Espírito Santo, que temos o espírito de intrepidez, de ousadia, que temos essa força que vem de Deus. E daí, na hora que temos que fazer algo para Deus, nós ficamos receosos? Será que estamos usando o talento? Será que estamos usando o dom do Espírito Santo? Será que estamos usando a autoridade de Deus dada? Porque aquele que menos faz, irmãos, aqueles que menos faz, são os que mais criticam. É o que mais critica. É o que mais fala. Quem menos faz, não, porque você viu, vamos supor, você viu como a irmã Vanderlé cantando? Nossa, se eu fosse cantar aquilo ali, cantaria muito melhor, mas não canta nunca. Você viu aquele grupo de teatro? Você viu que erraram a coreografia? Você viu que erraram a fala? Você viu que não sei o quê? Daí eu pergunto, quem está falando tanto, está fazendo o quê? Não, você viu aquele outro irmão que pregou? Nossa, foi para dormir a mensagem. Nossa, que palavra isso, que palavra aquilo. Nada que edifica, só coisas destrutivas, só palavras destrutivas. Então nós temos que estar atentos a essas coisas, irmãos, para que nós sejamos pessoas edificantes e pessoas que edificam com o talento que você tem, com a bênção que o Senhor tem dado a você. Quando Jesus ora pelos 5 pães, pelos 5 pães e 2 peixes, até então, o Senhor abençoando, ali não havia milagre. Até então não havia milagre.